Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé. Estamos aqui mais uma vez com o programa de Frente com o Sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé. Comemorando 10 anos do nosso programa, hoje ele tem um caráter muito especial. Será um programa internacional, onde falaremos diretamente da Nigéria, com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem somado muito para a nossa cultura. Obrigado a você que está conosco. Obrigado a todas as pessoas que estão participando, interagindo e assistindo o nosso programa aqui na RS Play, canal 524 da Claro Digital. A nossa convidada hoje, doutora Paula Gomes, diretamente da Nigéria, perfeito? Doutora Paula é a mulher que está ajudando a preservar o culto aos orixás da Nigéria. Também conhecida como Paula Gomes Aduke. É uma historiadora, pesquisadora, embaixadora cultural portuguesa, radicada na Nigéria desde 1990. Ela atua como uma conselheira e representante cultural do Palácio do Aláàfin de Ọ̀yọ́, rei de Ọ̀yọ́, trabalhando na preservação, na divulgação e a valorização da ancestralidade, da espiritualidade iorubá e dos cultos afros. Portanto, é com muita honra, é com muito prazer que nós temos a gratidão, a doutora Paula, de poder estar junto com a gente aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, para poder falar um pouquinho do seu trabalho na Nigéria. Doutora, bom dia. É com imenso prazer que recebemos no programa de Frente com o Sagrado. Doutora Paula, por gentileza, poderia nos definir o que é ancestralidade através da ótica iorubá? Ancestralidade é tudo aquilo que herdamos, principalmente a nível de origem dos nossos membros de família, o nosso sangue, a nossa identidade. Perfeito, doutora. Na tradição iorubá, filhos e netos falecem. Quando falecem, são enterrados juntos aos ancestrais da família? Sim, claro, eles são enterrados também dentro de casa. E ficam porque fazem parte da família, não é? São parte da origem, do sangue, da identidade. O que existe é que se for um ancião, quando ele de casa e ele vai ser cultuado, não é? E o povo iorubá, a família, vai festejar, vai celebrar que aquele ancião faleceu. Ele cumpriu a sua missão na Terra e os filhos e a família têm por obrigação gastarem aquilo que adquiriram durante a vida, não é? Porque esse ancião foi quem deu a vida a eles, então eles têm que gastar para celebrar a vida desse ancião. Então o que eles fazem é, quando o ancião morre, é enterrado dentro de casa, no quarto onde dorme, para simulado a ser cultuado, porque ele vai se juntar aos ancestrais, ao Araorum, não é? Aos ancestrais de sangue. Especialmente da linha masculina, da parte masculina, porque aqui a ancestralidade vem da parte masculina e não da parte feminina, tanto que também as mulheres, não é, têm a sua própria ancestralidade, mas aqui é parte do homem que perante os filhos tem mais conta que da parte da mãe. Então, quando ele é enterrado, ao final os rituais são feitos, ao final de 6 dias, há famílias, isto varia, há famílias que ao final de 6 dias fazem os últimos rituais, há famílias que é ao final de 9 dias, porque eles acreditam que o homem tem 9 ossos
e a mulher tem 7 ossos. Então, há famílias que vão pelos ossos, não é? Por ser a parte masculina, o ancião da casa, eles fazem os últimos rituais ao final de 9 dias, mas há outras famílias que fazem ao final dos 6 dias. E fazem a última parte ritualística e aí fazem uma grande festa onde vão celebrar a vida desse ancião. Se for um jovem, isso já não acontece, porque é uma tragédia, não é? Um jovem e falecer e os pais ou os avós irem enterrar esse neto ou esse filho é uma tragédia. Então, sim, eles são enterrados dentro de casa, não nos quartos onde eles dormem, porque normalmente mais que um filho dorme dentro de um quarto, mas são enterrados dentro do quarto, nas casas ou em corredores ou aonde seja possível, mas eles têm que ficar enterrados e cobertos. E eles acreditam que eles foram embora não por ser o tempo deles e que eles vão ter que esperar até ao tempo que chegou a hora deles para regressar. Eles acreditam que eles andam a vaguear, não é? Então eles vão também ser alimentados, mas eles não vão ser, o que vai ser rezado ou pedido por eles é para eles encontrarem o caminho deles e estarem em paz, não para ajudar a família, porque não chegou a hora deles irem embora. Então eles não são festejados. Babá Eric, complemento, por favor. Doutora Paula, tudo bem? Diga. Saudações. Boa tarde. Tá? É um prazer estar aqui com a senhora hoje. Também. E referente aos ancestrais, os descendentes estarem ali no mesmo local, há um rito especial para os filhos quando precisam ou quando vão fazer algum ritual, ou eles entram nesta massa? E se puder também esclarecer por que eles ficam dentro da casa e que não seria costume ou de alguma forma eles ficarem em cemitério. Essa diferença. Por que não são enterrados em cemitério e sim dentro das casas? Para o pessoal do Brasil entender. Então, é assim, vamos entender que a cultura aqui é diferente. Eles vivem em comunidade, eles vivem em família. E aqui a ancestralidade é muito, muito importante. E a família é muito importante. Então, se alguém morre, não é? Tem que ficar dentro da casa. Tem que ficar a família, é a propriedade da família, é as origens da família. Não existem cemitérios. Os cemitérios é algo novo que o cristianismo trouxe, não é? Até propriamente o Islão. O Islão enterra as pessoas na comunidade, na família, mas fora da casa. Agora é que começaram também os cemitérios dos muçulmanos. Então isso é uma coisa nova, é uma coisa que eles não conhecem, é uma coisa que não faz parte da cultura deles. Eles acreditam que a morte é uma transição. E as pessoas, os familiares, têm sangue de casa. Porque os mortos e os vivos vivem juntos. É assim, se eles e os vivos, os filhos, têm algum problema, é a sepultura, o pai tem claro que eles vão pedir ajuda. Tanto que as mães, como eu disse, a parte ancestral, aqui na Nigéria, pertence ao pai, à ancestralidade, não é? Uma mulher que entre na casa de um homem, não é que seja casada e tenha filhos, essa mulher automaticamente pertence ao homem, pertence à casa. E quando ela tem filhos, ela vai ser enterrada em casa do marido. Porque se também for preciso fazer alguma coisa relativamente à mãe, eles vão cultuar também a mãe. Raramente, mas também fazem. E anualmente, mesmo que os ancestrais, que o pai ou a mãe, que os anciões que faleceram e que não tenham pedido nada, por ano eles cultuam. Eles fazem oferendas também como ao pai. As mulheres
que são casadas, mas que depois, por alguma razão, se vão embora, não é? Elas vão ser sempre enterradas na casa do marido, e se a mulher teve vários filhos, ela vai, por norma, ser sempre enterrada na casa do marido do primeiro filho, ou então vai para a casa do pai para ser enterrada, mas por norma é sempre enterrada na casa do marido. Só para entender que não existem cemitérios, é agora a moda do cristianismo que trouxe os cemitérios, mas a família fica junta. A ancestralidade é a origem, é o sangue, é a identidade, eles ficam todos juntos. Tanto que, quando eles nascem, a criança nasce, imediatamente que nasce, eles tiram a placenta e eles vão enterrar a placenta da criança também na casa de família. Porque se houver algum problema, é naquela placenta que eles não encontrem um filho, ou houver algum problema, é naquela placenta enterrada que eles vão chamar o filho de volta à casa. Por isso é tudo feito dentro de casa. Nasce, morre-se dentro de casa. Excelente, excelente. Doutora Paula, e as ancestrais femininas, doutora? Como as mulheres ancestrais são lembradas e cultuadas dentro da tradição iorubá? Quando me fala a nível de ancestralidade, estava a falar das mulheres a nível de família, correto? Sim. Pronto. É como eu disse ao senhor, aqui a ancestralidade masculina é mais forte que a ancestralidade feminina. Aqui o homem é quem lidera, a mulher aqui é submissa ao homem. Tanto que quando uma mulher casa, deixa a casa da sua família e vai para a casa do marido, e os filhos pertencem ao homem, não pertencem à mãe, por lei, ok? E pela própria cultura deles. Então, é assim, a mulher é importante na sociedade como mãe, não é? Mas quando vamos a nível ancestral, até mesmo quando existem as iniciações a nível do orixá, o orixá é uma ancestralidade. Então as crianças são sempre, principalmente os filhos, homens, são todos iniciados na ancestralidade do pai. Raramente são iniciados na ancestralidade da mãe, muito, muito raro. As filhas, por norma, também são iniciadas na ancestralidade da casa do pai, mas se for feito isso em Taê e essa filha for buscar a ancestralidade da mãe ou de uma avó que seja a mãe do pai, se for uma mulher, pode ser iniciada, mas um homem, eles vão sempre ver se há volta a dar para ser sempre iniciado na ancestralidade do pai. Porque, assim, a ancestralidade do pai é que tem, não vou dizer que tem valor, mais valor, mas é a cultura deles, é a ancestralidade do pai. É o pai que lidera, é o chefe da casa, não é? E é a cultura deles. Interessante. Doutora, quando filhos ou netos falecidos passam a integrar a ancestralidade familiar, eles são cultuados da mesma forma que os ancestrais mais antigos ou tem alguma distinção entre um e outro? Então, foi o que eu expliquei logo no início, que o ancião completou a sua missão na Terra e vai ser celebrado, tanto que anualmente ele vai ser alimentado
para fortalecer os laços na família e proteger a família. E quando existe alguma catástrofe ou algum problema na família, eles recorrem imediatamente aos pais de família, não é? Que eles faleceram, para solicitar ajuda por proteção à família. Os netos e os jovens já não, porque a morte dos jovens e dos netos é visto como uma catástrofe, não é? Então eles são enterrados, eles ainda têm a missão para cumprir, mas são enterrados, mas não são cultuados como um ancião, não é? Eles podem ser alimentados, não é? Para conseguirem encontrar o caminho deles, mas não são cultuados para a proteção da família, como os anciões. Perfeito. Babá Eric, por favor, complemente. Eu gostaria de tirar uma dúvida referente ao que ocorre aqui na diáspora. Em algum momento, esses ancestrais podem causar algum malefício ou trazer algo negativo para aquela família, ou eles podem atuar negativamente, porque há um conceito aqui na diáspora de que Egum é intocável, que Egum ele pode causar dano, fazer algum mal. Se é parente, se é família, o que ele poderia ou não fazer? Olha, eu não sei sobre, eu não posso fazer nada, não posso falar nada sobre a diaspora, não é? Sobre o Brasil, mas aqui isso não existe, porque são do próprio sangue, é a própria família, não é? São os próprios pais, como é que eles, dentro da cultura deles, como é que o próprio pai lhe vai fazer mal? Isso não está fora de questão, não é? O próprio pai, os ancestrais só vão proteger. Isso não existe, esse conceito não existe. Agora, por exemplo, um jovem que tenha falecido, não é? Às vezes, pronto, pode ocorrer de que, por algum motivo, existe alguma situação na família que eles vão consultar o oráculo, em que o que eles veem que, pronto, aquele jovem, aquela pessoa precisa de ser alimentada para percorrer o caminho dele. Agora, para fazer mal àqueles que estão vivos, não. Eles acreditam que o próprio sangue, não é para os proteger e não para lhes fazer mal. Aqui ninguém pensa nisso. Não é feito assim. Por isso é que eles dormem dentro de casa para proteger a família. Só mais uma pequena coisinha para poder esclarecer. Todos os falecidos, eles são cultuados, eles são eleitos como ancestrais, eles têm o direito, eles têm ali a oportunidade de serem cultuados. Eu falo dos ancestrais. Se todos os que faleceram podem ser cultuados, são lembrados, são chamados, ou há uma seleção e de que forma que ocorreria, se houver, essa seleção? Não, é assim. Todos os ancestrais são enterrados dentro de casa, não é? O pai morreu, o avô morreu, o bisavô, bisavó, está ali tudo enterrado em casa. Então, todos eles são cultuados juntos. Eles chamam toda a ancestralidade. Para os proteger, não é? Sim. Vamos distinguir entre os ancestrais, por exemplo, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, e o orixá. O orixá é um ancestral divinizado. É um ancestral especial que tinha o poder de controlar em certa parte a natureza, tanto que eles acreditam que aquele ancestral de sangue não foi enterrado, mas sim ele se transformou ou em pedra, ou se transformou em água, ou desapareceu entre a terra dentro. Por isso é que se chamam orixá. São ancestrais divinizados. Ok? Então existe dentro da casa de família um culto à parte,
onde eles têm o ancestral orixá, que foi divinizado da própria família. O povo de Xangô tem um pequeno templo, todas as famílias têm o seu próprio privado templo de orixá na sua própria casa, que eles, ao levantarem-se de manhã, 5:30 da manhã, a primeira coisa que eles fazem é se dirigirem ao assento de Xangô, da família, que é o orixá divinizado, para pedir pela família toda. E depois também pedem aos ancestrais, que não são divinizados. Ok? É assim que funciona logo de manhã, ok? Então há uma pequenina diferença, mas quando eles fazem as ofertas, eles vão fazer uma oferta a Xangô e depois vão fazer uma oferta aonde os ancestrais estão enterrados. O último ancião que faleceu, eles vão àquela sepultura, não é? Dar o ritual para a casa toda, para todos comerem. Entendido. Doutora, na tradição iorubá, orixá e ancestral são cultuados juntos ou existem diferenças claras entre os dois cultos? É sim, é a mesma coisa, mas há uma pequena diferença. Orixá é ancestral divinizado. Como eu expliquei anteriormente, é um ancestral especial, que tinha poderes sobre a natureza, poderes para se transformar, para entender a natureza noutra dimensão. Tanto que, quando nós falamos sobre os orixás, Xangô viveu como humano na Terra e desapareceu. Ninguém sabe onde ele está enterrado porque ele não morreu. Ele entrou pela terra dentro. Oxum transformou-se em água, num rio, em Igedê, que depois do rio vai para o Oxobô, o rio Oxum. Iemanjá transformou-se em água também era ser humano. Todos eles viveram como seres humanos e todos eles têm uma família. Então, esses ancestrais que foram divinizados porque tinham o poder sobre a natureza, transformaram-se em elementos da natureza, têm um culto à parte dentro da própria casa da família. E depois os ancestrais, como pai, avô, as pessoas mais próximas, não é? São todos enterrados dentro da casa porque têm um assentamento ali onde foram enterrados. Como os outros não têm assentamento, têm um elemento da natureza que os cultua. Como as pedras do rio Oxum, como é de um ará que Xangô tirou do seu próprio corpo para deixar em Kossu, antes de desaparecer pela terra dentro, como Iemanjá tem os otás do rio Níger, não é do Níger, é do rio Ogum, é Oiá, que é do rio Níger, etc, 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 etc. Entendido. Doutora, caso um ancestral retorne através do nascimento de um descendente, o que permanece sendo reverenciado entre os ancestrais? Como a tradição compreende essa continuidade? Isso chamamos de encarnação. Isso, exatamente. Que é Babatunde Yabó. Quando existe este tipo de situação, o Iorubá acredita que a encarnação não é na totalidade, porque o Egum, o osso, continua enterrado em casa. Então uma parte veio, não é? Foi encarnada, mas a outra parte, o osso, continua enterrado. Então eles continuam a cultuar o Egum, o osso. Perfeito.
Complementa, por favor, Eric. Mas só para a gente conceituar, esse que uma parte fica, se trata do osso, a matéria dele. Porque Exato. o próprio indivíduo foi voltou encarnado novamente, né? Não fica dividido entre não há uma duplicidade disso ou como que ocorre? Não. É cultuado o osso. Porque aquele osso que é cultuado representa todos aqueles que faleceram, todos aqueles que morreram, não é? Então, continua a ser cultuado, porque eles acreditam na encarnação, não na totalidade, porque o osso está enterrado. Eles não esquecem aquele osso. Aquele egum, eles não esquecem. Perfeito. Mas houve uma encarnação por... Sim. Nesse caso... Não. O que fica ali é o osso do indivíduo e ele se torna um novo indivíduo, Sim. Então. Mas quem determina se... como que é determinado, desculpa, não sei se a senhora pode responder ou não, quem determina ou como determina se ele vai reencarnar novamente, se ele fica ali, como ocorre isso aí, não sei se é possível esclarecer. Olha, isso é feito ao vez do oráculo, quando, por norma é assim, quando uma pessoa da família já está grávida e o ancião morre, quando a criança nasce, é o Essentaie que vai determinar isso. Perfeito. Uma questão. Se a senhora desejar, né, ou se eu desejar cultuar o meu ancestral, o que eu preciso fazer? Qual que é o procedimento? Como que eu deverei agir? É assim, os ancestrais, mesmo que você não tenha, pelo que eu vejo, mesmo que você não tenha acesso onde ele está enterrado, existe uma forma de chamar o próprio ancestral e fazê-lo no chão, e cultuá-lo no chão, na própria terra. Porque os Yorubás acreditam, eles olham para baixo, tudo é para baixo. É a terra. Tanto que não se faz nada sem bater com o ori, a própria cabeça, na terra. Então tudo é na terra. Os ancestrais são chamados na terra. O próprio ori de uma pessoa que está viva e que não está presente, eles conseguem chamar o ori dessa pessoa, essa cabeça dessa pessoa que está viva, cultuando na terra. Entendido. Que, assim, para nós, tá, o conceito que aqui na diáspora, o Egum, a gente tenta trazer toda essa filosofia, apresentar esses conceitos que a doutora está falando, para que as pessoas revejam alguns conceitos. Houve uma contaminação entre aqui a diáspora, que Egum seria negativo, que ele traria mal, que usariam até Egum para fazer maldade. E todo esse conceito que a senhora está trazendo, ele reformula para nós tudo a forma que Egum pode atuar na sociedade, tá? E uma questão, se nós temos ali o Egum sendo cultuado, então o que nós deveríamos fazer? A que Egum nós deveríamos cultuar? Qual ancestral nós precisaríamos chamar para o culto? Eu não sei se a senhora, se eu me fiz claro ou não, porque... A sua pergunta é ambígua, tem posso interpretá-la de duas formas. Se você estiver a falar da sua própria ancestralidade, deve cultuar o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, não é? É a sua ancestralidade, é o seu sangue. Perfeito. Isso cultua no chão.
Mas se quiser saber e cultuar a sua ancestralidade divinizada em que você quer conectar o seu Eledá com essa ancestralidade, então aí vai ao orixá, que é o ancestral divinizado. Para saber qual é a sua ancestralidade da parte do seu pai, avô, trisavô, onde é que vou, qual é a sua ancestralidade a nível divinizado. Eu não quero estar a baralhar, para entender, mas é essa, entende? A filosofia é essa, é a forma como eles funcionam, percebe? Porque eles acreditam que tem uma cabeça, um ori, e você vai querer saber a sua ancestralidade para ter mais equilíbrio na Terra, longa vida, proteção, a nível do orixá divinizado de família, a nível de sangue, ainda haver o orixá de família. Mas se quiser cultuar o Varalum, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu trisavô, blá 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 blá, aí cultua na terra. Perfeito. Entendi. Só mais uma questão. Poderemos considerar Egum, né, um orixá ou não? Não. Egungun não é um orixá. Egungun é para todos os ancestrais. Você tem Egungun para cultuar o seu pai. Se você quiser fazer um Egungun para representar o seu pai, você pode fazer. Tanto que Xangô também tem um Egungun. Oiá tem um Egungun. Perfeito. Agora, são coisas diferentes. Tanto que a iniciação para o culto aos ancestrais que não são divinizados é feita nos cestos. O orixá é feita na cabeça. São duas coisas diferentes. Diferentes. Nesse caso, esse conceito, ele é unânime ou é só em algumas regiões que esse conceito sobre Egum não ser orixá, ele se propaga na Nigéria? Antigamente era o mesmo conceito. Hoje a modernidade dizem, cada família há uma diferença, há conceitos diferentes, porque cada um puxou a brasa onde lhe convém. E quando eu cheguei aqui em 1989, os conceitos eram iguais, podia haver uma pequenina diferença em alguma coisa. Não se esqueça que o culto a Egungun nasceu, teve origem em Oió, no Ilhéope. Então foi Oió que expandiu o culto a Egungun, porque existem vários Egunguns. Egungun para cultuar os ancestrais, a força de Egungun para ir para a batalha, para ir proteger, entende? Os Egunguns que é para só entreter. Então assim, existem várias qualidades de Egungun que eu não quero entrar agora nisso. O culto nasceu em Oió e Ilhéope, na área Alapini. Então, como podem haver vários conceitos, as pessoas hoje em dia, a maior parte das pessoas, muita gente não tem conhecimento, então chama tudo de orixá. Egbe é orixá, Egungun é orixá, tudo é orixá. Só que as pessoas, muitas delas, nem sequer entendem que orixá é um ancestral divinizado. Perfeito. E essas mudanças, a última pergunta, prometo. Essas mudanças, elas atribuem a quê? Por que ocorreram essas mudanças? A senhora tem vivenciado, né? Tem observado. Olha, a modernidade, as religiões, novas religiões,
modificaram coisas, pessoas que saíram da própria tradição, gerações e gerações que saíram da tradição e que foram para outras religiões. Depois, por necessidade, os filhos ou os netos ou os trisnetos tiveram que voltar. Depois, há muita gente que não cresce dentro. Muitas pessoas hoje em dia praticam o culto, mas não cresceram dentro. As famílias já ficaram destruídas a nível de património, a nível de ancestralidade. Uns foram para o Islão, outros foram para o cristianismo, outros foram para outra coisa. E depois há um que quer voltar, mas não cresceu dentro da ancestralidade, está a entender? Então as pessoas começam a ouvir e fazer outras coisas. Porque aquelas pessoas que preservaram a ancestralidade, a maior parte delas não foram à escola, não se misturaram. Porque se tivessem que se misturar, se tivessem que ir para a escola, tinham que ser cristãos ou muçulmanos há uns anos atrás. Quando eu cheguei aqui em 1989, a situação era essa. Se não rapasses o cabelo e mudasses de religião, deixasses a tua casa, a tua ancestralidade, não tinhas direito a ir para a escola. Então muitos deles foram dados para ir à escola, foram convertidos e depois voltaram, não cresceram dentro da ancestralidade, mas gostam e depois começaram a fazer aquilo que disseram e falta de conhecimento. Muitas das conversas é falta de conhecimento. Quando as pessoas dizem, eu sou Yorubá, Egungun é Orixá. E na verdade a pessoa não sabe, porque ouviu dizer. Porque as pessoas nem sequer depois não aprofundam. O facto de ser nigeriano não quer dizer que saiba a fundo a ancestralidade. E a ancestralidade pertence às famílias. Não há oráculo que lhe possa dar a história da sua família. Não há ninguém, Sr. Eric, que vá dar a história da sua família, só você sabe a história da sua família. Então, é como, assim, tudo é nível de família. O Baba Aldo estava sinalizando aqui referente à questão muito importante que é o luto, né, Baba? Que o senhor queria saber. Exatamente. O tempo de luto. Doutora, aqui no Brasil existe uma prática, né, que quando ocorre o falecimento, a preservação, né, do luto, de se manter o ritual do luto. Aí, para vocês, como é que ocorre essa questão do falecimento e como é que fica a questão do luto? Olha, aquilo que eu sei, aquilo que eu vejo, aquilo da experiência que eu tenho aqui é, ponto número 1, quando, pronto, também depende, não é? Mas é assim, quando um ancião morre, as esposas ficam 3 meses de luto sem sair de casa. Têm que fazer os rituais e ao final de 3 meses elas têm que fazer rituais para poderem sair de luto. Perfeito. Se for um homem que a esposa morra, o homem fica 7 dias de luto. Se alguém da família falecer, por norma, ficam 7 dias de luto. Depois dos últimos rituais, seja ao 6º dia ou ao 9º dia, a família está livre de fazer a vida normal. Ao final de um ano, fazem-se novamente o ritual de um ano e todos os anos fazem o ritual para relembrar os antepassados e para alimentar os antepassados. Perfeito. Doutora, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, tá? E eu queria lembrar às pessoas que nos assistem que comemoramos hoje 15 anos de programa de Frente Consagrado com essa pessoa maravilhosa, essa embaixadora da cultura na Nigéria, que é um prazer muito grande. Queria reservar para a senhora agora esse restante do programa para falar da sua trajetória, doutora. Como que a senhora abraçou essa causa tão
tão maravilhosa, tão linda. A senhora, para nós, é um orgulho aqui no Brasil. Nós temos um orgulho da vossa pessoa, do seu trabalho, que é um trabalho ímpar. A senhora abriu mão da sua vida para dedicar ao orixá, aliás, a preservação dessa cultura. Nos conte para nós aqui no Brasil como que foi a sua trajetória para chegar a um cargo um posto tão alto aí junto ao Alafim. Gratidão. Sim, tem sido uma trajetória muito difícil. Como eu disse, eu cheguei aqui a primeira vez em 1989, como estudante, e depois vim sempre para fazer mais pesquisas e pesquisas e pesquisas e pesquisas e pesquisas. E há cerca de 20 anos fui convidada pelo Alafim de Oió a trabalhar com ele na preservação ao património de Oió, principalmente ao património da ancestralidade do Alafim. É assim, eu primeiro não aceitei, mas depois aceitei, e posso dizer que tem sido uma jornada bastante difícil. Muitos desafios, muito difícil. Resistência também? Muita resistência, mas com muito trabalho, persistência, temos conseguido preservar muito, restaurar templos antigos, consciencializar as pessoas da importância da preservação do património, dos festivais tradicionais que são antigos, que têm um significado ancestral. E tem sido esse o meu trajetório muito difícil, de chinelo no pé, casa a casa, comunidade em comunidade, entender como é que funciona Xangô, a comunidade Xangô, como é que o próprio culto Xangô já é extremamente complicado, existe já várias hierarquias dentro do próprio culto, não falando depois do Oxum ou Batalá. Assim, é tão diverso, é tão profundo que uma vida inteira a pesquisar não dá tempo para tudo, não é? Mas pronto, dentro do tempo, dentro daquilo que faço, não é? Diariamente, nos bons e nos maus momentos, tenho conseguido, dentro da minha capacidade, com a ajuda da comunidade, com a ajuda do rei, e neste momento também do governo, preservar algumas coisas que são extremamente importantes para o património e também para serem esclarecidas, porque também existe muita mentira. Doutora, um sonho meu aqui no Brasil, não sei como, não sei de que forma, mas é ter aqui no Rio Grande do Sul doutora Paula Gomes e o Alafim como um convidado do governo estadual aqui no Sul. É um sonho meu. Uau! E eu vou trabalhar para isso. Vou trabalhar, sinceramente, vou trabalhar muito. Ter você aqui no Sul e o Alafim como um convidado de governo no nosso estado. Vou trabalhar para isso, para ter certeza. Eric, considerações, Eric? Gratidão. Gratidão nós temos a você. A gratidão é imensa por abrir mão da sua vida pessoal para abraçar a vida do orixá. A doutora não abraçou a vida das pessoas, abraçou a vida do orixá para procurar manter viva esta chama tão de fundamental importância para quem acredita nessa questão. Eric, por gentileza. Dois pontos importantíssimos que a doutora falou foi o primeiro, né? Teve vários, tá? Mas dois que eu abro o destaque é que o culto de Egum
iniciou em Oió. Isso é importantíssimo. E que os mais novos estão mudando a tradição. Os mais novos precisam ouvir os mais antigos, precisam ouvir o que, inclusive a doutora Paula, ela está lá há muito tempo, né? E ela vivenciou, é uma vida ali. E essa questão dos mais novos ouvirem os mais velhos, ficarem atentos e não quererem mudar a tradição, o costume antigo, né? Parabéns, doutora, pelo seu trabalho. Eu acompanho há bastante tempo, é uma honra estar ali participando. Sempre que a gente tem alguma dificuldade, eu recorro à doutora, ela faz pesquisa, ela vai falar com os antigos, ela vai trazer informações para a diáspora. E está sendo um papel importantíssimo, está mudando a nossa visão do que nós tínhamos, porque era um telefone sem fio. Hoje nós temos a nossa ligação com os nossos ancestrais religiosos que vieram da Nigéria, vieram de outros lugares, mas principalmente da Nigéria. É um prazer, é uma honra conhecer a doutora, estar falando com a doutora sempre, inclusive agora no programa. Doutora. Gratidão, muita gratidão. Tá? Vai aqui do Rio Grande do Sul. Um abraço muito forte no seu coração, porque eu entendo que a sua missão, ela é dada pelo Orixá. O Orixá lhe concedeu essa missão, porque no mundo onde o que mais importa é a mercantilização da fé, essa questão que a senhora deve ver não deve ver com bons olhos, né? Essa questão da questão financeira, a questão da introdução na cultura através do dinheiro, isso é uma coisa que a senhora não deve gostar. Então eu entendo que a sua missão, o Orixá lhe deu. E nós entendemos que a senhora deve ter passado, ainda passa e vai passar por diversas contrariedades, contragosto, porque a doutora está apegada na manutenção da cultura original, tradicional. E o que eu quero desejar para a senhora? Que Iemanjá, que é o meu orixá, e assim como o Oxalá do Eric, até, conceda longa vida, senhora. Mantendo essa expressão tão linda. A sua expressão, doutora, quando fala na cultura, é uma expressão de amor àquilo que a senhora faz, a causa que a senhora abraçou. Certamente, quem lhe contesta, e aqui no Sul mesmo, tá? Existe muitas vezes algumas questões de que nós temos que manter a nossa diáspora. Eu não entendo que deva ser assim. A minha diáspora veio de uma origem que vem daí. Então, eu queria desejar à senhora, ao nosso Alafim, né, que conceda vida, saúde. É com imenso prazer, é com imenso orgulho que eu, que nunca tive esse contato com a Nigéria, agradeço ao Eric, agradeço ao Eric e ao André e a Ronqué também, que faz parte da nossa família, tá? Essa nossa entrevista, fico muito feliz, estou muito agradecido. Nosso programa comemora 15 anos hoje e é especial com a vossa presença. Doutora, gratidão, gratidão, e vou lutar muito para, quem sabe, o ano que vem, através do governo do nosso estado, trazer no Rio Grande do Sul o nosso querido Alafim e a doutora Paula Gomes. Gratidão, muita gratidão. Obrigado por me convidarem. Foi um prazer. Considerações finais da senhora para nós gaúchos? Longa vida, obrigado por tudo. Sejam felizes, que os vossos ancestrais vos abençoem e vos protejam. De coração, muito obrigado. Que Iemanjá abençoe seus passos. Axé. Axé. Beijo no coração. Axé. Também, maravilhoso. Obrigado. Beijo, amor. Beijo, beijo, beijo. Obrigado por tudo. Bom, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, finalizamos então uma entrevista especial internacional, comemorando os 15 anos do programa De Frente com o Sagrado. A presença da convidada é indiscutível. Não tem o que se discutir sobre a sua qualificação para estar no nosso programa. Eric Rolf,
O que você pode nos falar sobre Paula Gomes e sobre a nossa entrevista de hoje? Como é que você conseguiu ver a nossa convidada e a pauta que foi abordada? Eu tenho muito carinho pela doutora Paula, pelo trabalho que ela faz de resgate. Ela vem fazendo um trabalho muito grande, não só dentro da Nigéria, resgatando a cultura, dando oportunidade para a população. Para quem não sabe, a doutora Paula, ela adotou muitas crianças, ela dá apoio ali a comunidades, né, e às crianças. Então, o trabalho dela não é só cultural. Ela tem muitas crianças, muitas pessoas que dependem ali. E ela cuida desse pessoal com grande garra, com grande força. E o que ela vem trazendo para a diáspora é muito importante, porque ela nos fornece informações, ela nos fornece cultura, tradições, costumes. Ela não só, como nós presenciamos sobre Egum, ela também trouxe muita informação sobre as tradições, as comidas, também as medicinas que ocorrem lá, atualizando muito para a gente. Né? Eric, eu não sei como é que o nosso povo vai ver nossa... Quer dizer, eu não sei se o povo vai ver nossa entrevista, né? O nosso povo do muita gente Batuque, né? Tu viu ali que a doutora Paula, ela reforçou duas ou três vezes a questão do Egum. Ou seja, eu e você estamos perfeitamente afinados no nosso entendimento do que é o Egum. E tu viu que ela trouxe de novo a questão, ela fortaleceu que Egum não é o mal. Sim, não há, porque são os nossos ancestrais, não tem como a gente usar os nossos ancestrais para atacar alguém. É outra coisa importante também, que é importante ter um ipim, a matéria ali para poder cultuar. Por isso que eles estão dentro da casa. Se não tem ali o cemitério, ele não faz parte da cultura, então não tem orixá de cemitério, não tem ali por que ir ao cemitério. Isso é uma coisa importantíssima, né? Não só quanto à cultura, quanto também o que fazermos com os nossos ancestrais. E se queremos cultuar os nossos ancestrais, temos que tocar a terra, temos que ter o contato com os nossos ancestrais, né? Tanto que eu sou um paulista, vim para o Rio Grande do Sul para cultuar o meu ancestral, Pai Valdemar, meu ancestral religioso. Então, assim, estou na terra dele, estou aonde ele pisou, tive contato onde ele estava enterrado, fui conhecê-lo pessoalmente ali e, veja, essa responsabilidade que nós precisamos ter com os nossos ancestrais, com a nossa fé, com a nossa religião e com os nossos filhos, ensinar esses valores, né? Uma coisa importante também ali, ó, ela conseguiu rapidamente definir o que é o orixá, da onde que ele veio, como é que nasce o orixá, que é uma questão, tá, mas o orixá é uma lenda, é uma história, é uma fábula, aliás, da onde que veio? E ela conseguiu pontuar ali, ó, da onde que veio o orixá e que o orixá é um ancestral que viveu realmente. Sim. Nós temos o orixá mítico e nós temos o que nunca teve encarnação e nós temos aqueles que foram divinizados. Só que tem um problema gigantesco que ocorre. No Batuque, há um equívoco com algumas pessoas que pensam que o orixá se tornaria um Egum, ou que até que o Egum seria um orixá. E ela deixou claro isso aí, Egum é Egum, né? Nada a ver. O orixá, ele é divinizado. Há momentos que, durante ali, quando faleceu o Elegum de Xangô, o Xangô dele, né, a qual pertencia a ele foi ali, ele comeu a malá junto ali com onde o Elegum estava enterrado e ele voltou para o lugar dele. O orixá não se torna Egum. O orixá, ele pode participar do ritual, porque há uma ligação entre Xangô e Egum,
É importante também lembrarmos que ela fala que o culto de Egum nasceu lá. Então, assim, ali a origem. As pessoas não têm que ditar e modificar o culto. Se o culto de Egum nasceu em Oió, ali é a matriz. E ela também falou uma palavra assim, ela falou no Alapini, né? O Alapini é o maior conhecedor ao culto de Egum. Justamente. E assim, uma coisa importante, se eu quero cultuar o meu ancestral, então eu vou, se eu quero cultuar Egum, eu vou cultuar o meu ancestral. Nesse caso, eu não... tá? Estou falando da minha pessoa. Não vou cultuar outra pessoa a não ser o meu Olupilexé da Cambina, o fundador do meu segmento religioso. Se eu tiver que cultuar um ancestral ali, um religioso, eu cultuarei aqueles que vieram antes de mim. O meu primeiro sacerdote, a casa dele não deu sequência ali a família, então nós não tem porquê eu cultuar. Mas no caso, eu posso lembrar dele durante os rituais, mas eu não estarei ali cultuando e ter ele ali no meu Iboku, que é o local ali de adoração aos mortos, que é ali diferente do caso do pai Valdemar, que é o fundador do meu segmento religioso. Bom, então, para você que participa, que nos assiste, receba esse presente desse programa que foi gravado. Doutora Paula Gomes, aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, fica a nossa gratidão, fica o nosso reconhecimento e a honra de termos no nosso programa, comemorando os seus 15 anos, ter uma sumidade, ter uma embaixadora falando da Nigéria para o Rio Grande do Sul e falando para você que busca o conhecimento, que busca cada vez mais, né, o entendimento da nossa cultura. Eric Rolf, muito obrigado pela presença mais uma vez. A todos, axé. Obrigado. Tchau, tchau.